Você já se disse por que, mesmo sendo bom, as pessoas parecem te desrespeitar? E talvez, o mais angustiante, porque sua retenção, ao invés de ser reconhecida, te torna alvo de desprezo. Certa feita, em uma pequena aldeia, havia uma mulher conhecida por sua posse. Seu nome era Lúcia. Ela era como o sol da manhã, iluminando a vida de todos ao seu redor. A cada dia, ela ajudava o próximo sem pedir nada em troca, oferecendo seu tempo, sua energia e seu coração. Todos na aldeia falavam dela como a mulher de ouro, a mulher que faria tudo pelos outros. Um dia, uma tempestade negra chegou. Todos se abrigaram, exceto Lúcia, que, como sempre, se ofereceu para ajudar, carregando sacos de alimentos para as famílias mais necessitadas. Ela foi até a casa de uma mulher idosa que a observava da janela e disse: "Vou te ajudar, não se preocupe." A mulher idosa, porém, respondeu: "Você não vê? Uma tempestade vai te arruinar. As pessoas aproveitam sua retenção. Não deixe isso acontecer, Lúcia." Mas Lúcia, como sempre, brilhante, disse: "Minha luz nunca se apaga, e se ela se apaga, outras a acenderão." Enquanto caminhava pela tempestade, Lúcia se esqueceu de uma coisa: sua própria luz estava se apagando. Ela deu tanto aos outros, mas não havia se lembrado de cuidar de si mesma. Ao retornar à aldeia, ela descobrirá que muitos deles tinham falta dela. Sua espera, ao invés de ser admirada, era vista como algo garantido. As pessoas começaram a se divertir, esperando sempre mais dela sem dar nada em troca. Razões para o desrespeito. A hold sem limites é confundida com fraqueza. Quando você está sempre disposto a dar sem receber, os outros começam a ver sua segurança como algo que usar até o fim. Eles não veem uma mulher forte, mas alguém que se torna invisível. Eles não aprendem a valorizar você. Você é boa até demais. E isso tem te machucado. Você já se perguntou por que, mesmo sendo gentil, as pessoas te ignoram, te interrompem, te usam e depois simplesmente somem? Você ajuda, ouve, entende, se doa. E o que recebe em troca? Indiferença, desprezo ou pior, silêncio. Talvez você sinta que, sendo bom, está fazendo o certo. E está. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer ainda. A sua espera, do jeito que você entrega, está te deixando invisível. E não é porque você não vale a pena, é porque o mundo aprendeu a confundir coração com fraqueza. E você não é fraca. Você só está cansado. Hoje, eu vou te mostrar as 7 razões pelas quais a sua retenção faz com que as pessoas não te respeitem. E mais do que isso, eu vou te mostrar como virar esse jogo sem deixar de ser quem você é. Porque você não precisa suportar o coração para ser respeitada, mas precisa, sim, parar de se diminuir para caber no mundo dos outros. Número 1. Você diz sim quando queria dizer não. Você se sente culpado só de pensar em negar um pedido de alguém. Aqui temos um gatilho emocional forte: a culpa. Fica claro que mesmo antes de recusar algo, a simples ideia já gera um mal-estar. É como se uma pessoa já tivesse internalizado que negar um pedido é algo errado, quase proibido. Mesmo exausta, mesmo sobrecarregada, você aceita porque a pessoa é uma pessoa próxima a você. Um parente, uma amiga, um filho, netos, alguém que te ajuda de vez em quando, ou até mesmo alguém que você sente que deve favor. Apesar do cansaço físico e da sobrecarga emocional, você continua dizendo sim para tudo e todos. Isso mostra um comportamento de autoanulação, a tendência de colocar as necessidades dos outros sempre acima das suas. Porque você acha que se disser não, vai parecer egoísta. Aqui está o motivo por trás do comportamento: o medo de ser eliminado, do julgamento. A ideia de ser visto como egoísta pesa mais do que o próprio bem-estar. Mas a verdade, cada sim que você dá contrariando seu coração, é um não que você diz para você mesma. Toda vez que você agrada alguém contrariando o que sente, está se treinando. É uma inversão delicada, mas profunda. O sim para os outros é um não para si, e as pessoas percebem isso. Aqui há uma reviravolta sutil de responsabilidade. Não é apenas um problema interno. Os outros também notam esse padrão, e inicialmente a te tratar como alguém sempre disponível, sempre acessível.
e, infelizmente, sem limites. E as consequências externas disso são que as pessoas começam a normalizar a exploração da sua boa vontade. Você passa a ser percebido não como alguém gentil, e isso te coloca numa posição vulnerável. Número 2. Você diz sim quando queria dizer não. Você diz sim, mesmo quando tudo dentro de você grita não, mesmo quando está exausto, sobrecarregado, sem limite. Você diz sim, porque acha que é sua obrigação, porque ensinaram que ser bom é nunca negar, porque o medo de parecer egoísta é maior do que o amor próprio. Você está sorrindo, mas por dentro, algo morre. Um pedaço pequeno, quase invisível, mas que vai se acumulando com o tempo. E é aí que mora o perigo. Cada vez que você diz sim, contrariando sua vontade, você se abandona um pouco. E isso um dia vai te cobrar caro. As pessoas percebem. Eles notam que você está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto para resolver, para ajudar, para dizer ok, mesmo quando não está nada ok. E com o tempo, você deixa de ser alguém que as pessoas respeitam, para se tornar alguém que elas apenas usam, mas não porque são pessoas ruins. Elas apenas aprenderam com você que tudo bem te pedir demais, que você nunca reclama, nunca recusa, nunca imponha um limite. E por trás disso tudo, existe o medo do conflito. Você evita qualquer confronto, desvia de brigas como quem anda em um campo minado. Você engole sapos, você se cala, você finge que está tudo bem, mesmo quando está implodindo por dentro. Sabe por quê? Porque você aprendeu que manter a paz é mais importante do que se defender, que agradar aos outros vale mais do que se proteger. Mas isso não é paz, isso é silêncio. Um silêncio sufocador, pesado, tóxico. Quem não aprende a impor limites será ultrapassado. Quem não sabe dizer não, acaba de dizer sim para tudo e para todos, menos para si. E o pior, você começa a desaparecer. Sua voz se perde, sua vontade se apaga, sua identidade se desfaz. Você não nasceu para ser um campo neutro. Você não veio ao mundo para ser moldado pela expectativa dos outros. Você tem o direito e o dever de dizer não, sem se sentir preocupada, de escolher a mesma coisa, mesmo que isso cause desconforto. Porque às vezes o desconforto é o único caminho para curar. E não se envolve. Dizer não. O não é cruel, é ser justo, é ser inteira, é ser livre. Número 3. Você acha que precisa merecer amor e respeito. Você sente que está sempre correndo atrás, sempre tentando ser a versão perfeita de si mesma para agradar, para não enganar, para ser aceita. Você faz tudo por todo mundo, mas no fundo, sente que ninguém faria o mesmo por você. E mesmo assim, continua sorrindo quando quer chorar, dizendo, tá tudo bem, quando por dentro tá em pedaços. Mas olha para mim e escuta com o coração. Você não precisa provar o tempo todo e nem precisa conquistar o direito de ser amada. Não precisa se sacrificar para merecer respeito. Entenda que o seu valor não está na quantidade de favores que você faz. O seu valor está em quem você é. E sejamos honestos, você não é uma máquina de resolução de problemas. Você é um ser humano de carne, ossos e alma. Seu coração merece descanso. Sua voz merece ser ouvida. E sua presença é suficiente. Quem só te valoriza pelo que você entrega, nunca enxergou a sua essência de verdade. E sabe por quê? Porque você foi ensinado a se diminuir para caber, a ser boazinha para não incomodar, a dar tudo de si e aceitar migalhas. Mas agora, é hora de virar a chave, de parar de mendigar amor. Pare agora mesmo de implorar respeito onde deveria ser o natural. Você precisa se lembrar de quem é. A solução não está em fazer mais para os outros, e sim, está em fazer por você. Você vai ver que quando você para de tentar ser perfeita, você começará a atrair pessoas que te amam exatamente como você é. E se ninguém nunca te disse isso antes, estou aqui para te lembrar uma coisinha que talvez você tenha esquecido ou nunca tenha percebido. Você já é suficiente. Você merece ser amada sem precisar sangrar por isso. Você merece respeito só por existir. E tá tudo bem começar a escolher a si mesma, mesmo que pela primeira vez. Número 4. Você justifica o comportamento dos outros o tempo todo. Ah, ele só está passando por uma fase difícil. Ela não é má, só é meio dura com as palavras.
Ele me ama, só não sabe demonstrar. Você percebe? Você aprendeu a proteger todo o mundo, menos você. Você se tornou especialista em dar desculpas para quem te fere. Justifica o injustificável. Passa pano para atitudes que no fundo te machucam. E não é porque você é boba, é porque você tem um coração gigante. Porque te ensinaram que amar é aguentar, que entender o outro é mais bonito do que se importa. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito ainda. Se amar também é um ato de coragem, você merece o mesmo cuidado que você vive oferecendo aos outros. Você merece ser ouvida, respeitada, acolhida. Não é egoísmo colocar limites, é autorrespeito. Porque quanto mais você justifica o comportamento dos outros, mais você vai se afastar de si mesmo, vai ficar pequeno, vai ficar em silêncio, vai indo esquecer o som da sua própria voz. E você sabe qual é o problema disso? É que quem não se defende acaba sendo esquecida, inclusive por si mesmo. Você não precisa virar pedra para se proteger, mas é preciso entender que tem gente que se aproveita de sua sensibilidade. Tem gente que se acomoda no conforto das suas desculpas. E você? Você tá cansada, tá esgotada, tá no automático, tá tentando salvar o mundo com os 2 pés afundados no chão da tristeza. Mas você pode parar. Você tem todo o direito de dizer não, assim, não. Você tem todo o direito de se priorizar, de sair de lugares que não te fazem bem. Não preciso mais inventar desculpas para atitudes que te ferem. De se escolher. Você não está sozinha. Esse vídeo é para te lembrar disso. Número 5. Você tem medo de ser vista como difícil. Você aprendeu que ser gentil era o certo, que agradar era o caminho, que mulheres que impõem limites são problemáticas, frias, egoístas. Então, você se esforça para ser a que compreende tudo, a que aguenta calada, a que resolve sozinha. Você engole sapos, sorri com os olhos cheios d'água e finge que não doeu. Você quer que gostem de você, que ninguém te ache complicada, mas no fundo, você sente. Algo não tá certo porque o preço de ser boazinha demais é alto, é silencioso e começa quando param de te ouvir, quando começam a te interromper, quando decidem por você, quando você percebe que o seu não já não vale nada e o respeito escorre por entre os dedos, em silêncio. Você já se sentiu assim? Como se para ser aceita tivesse que diminuir a própria luz? A verdade é que ser difícil não é o problema. O problema é se apagar tentando ser fácil de amar. Você não foi feita para ser um fardo leve. Você foi feita para ser inteira, com opinião, com limites, com verdade. E quem realmente merece estar ao seu lado não vai te amar menos por você dizer não. Não vai se afastar porque você colocou um limite. Vai admirar a sua força, vai respeitar sua presença. Então pare de se moldar para caber no mundo dos outros. Você não é difícil, você é profunda. E profundidade assusta quem só sabe nadar na superfície. Número 6. Você perdoa. Mesmo quando ele nem se arrependeu, você dá chance. Mesmo quando ele nem pediu, você acredita na mudança, no potencial, no vai ser diferente dessa vez. E eu entendo. Você tem um coração lindo, imenso, mas às vezes esse coração tá cansado de apanhar em silêncio. Você já percebeu que tem gente que não muda? Simplesmente porque sabe que você sempre vai aceitar, ele sabe que pode errar, que pode sumir, que pode levantar a voz, e quando quiser é só voltar com um oi sumida e um olhar de coitado, porque ele aprendeu que o seu perdão não custa nada. Mas e você? Quanto custa para você perdoar de novo? Quanto custa dormir com o peito apertado, sentindo que mais uma vez você ficou para trás, só porque quis manter alguém perto? Sabe o que é mais cruel? É que a cada vez que você escolhe perdoar quem nem se importou em mudar, você se afasta de quem realmente merece te ter por perto, quem te vê, quem te respeita, quem te escuta. Você não nasceu para ser esteio de ninguém. Você não está aqui para consertar o que o outro não quer nem tentar arrumar. Você é ponte, não é muleta. É mulher, não é ferramenta emocional de ninguém. E olha, isso não é sobre vingança. Não é sobre guardar rancor.
é sobre se guardar. Perdoar é lindo, mas perdoar sem arrependimento do outro é cruel com você. Tá tudo bem reconhecer que você merece mais respeito, mais verdade, mais reciprocidade. A solução: comece a perdoar com critérios, a dar segundas chances só para quem já valorizou a primeira, a parar de esperar mudança de quem nem enxerga erro. E quando bater a culpa, lembra disso. Você não tá sendo fria. Você tá se protegendo. Agora, me conta, quantas vezes você já perdoou alguém que nem pediu desculpas? Comenta aqui. Vamos conversar. Você não tá sozinha nisso. Número 7. Você não se coloca em primeiro lugar. Nunca. E isso já virou um hábito tão silencioso que você nem percebe mais. Você vive em função dos outros. É a filha presente, a mãe incansável, a esposa compreensiva, a amiga disponível, a profissional dedicada. Mas, e você? Onde é que você entra nessa fila? Você sempre se espera depois. Depois que todo mundo estiver bem. Depois que tudo estiver resolvido. Depois que o mundo parar de pedir tanto de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. E talvez com um pouco da força que você esqueceu que tem. Quem não se prioriza, ensina os outros a fazerem o mesmo. E eu sei. Você acha que cuidar de si é egoísmo? Que dizer não vai te fazer parecer ingrata? Que tirar um tempo para você é luxo e não necessidade? Mas olha só, você não é egoísta. Você é exausta. Você não está errada por querer um espaço só seu. Você está sobrecarregada por ter esquecido que também é humana. Você merece o mesmo amor, atenção e cuidado que vive oferecendo para os outros. Você merece descanso sem culpa, paz sem explicação, respeito sem precisar implorar. A verdade? Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai dizer, agora é a sua vez. Você vai precisar ser essa pessoa por você mesma. E isso não te faz fraca, te faz corajosa pra caramba. Comece pequeno, mas comece. Um limite, um não dito com firmeza, uma pausa no meio do caos, um lembrete diário. Você também importa. Você não precisa mudar quem você é. Sua bondade é linda, mas ela precisa de limites, de força, de respeito, porque mulher boa não é mulher boba. É mulher que aprendeu que o amor próprio vem antes. E que ser gentil não é se anular. É saber o seu valor e jamais aceitar menos do que merece.